noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Instituto Ensine. E hoje temos novidades, mudanças nas lives aqui às terças-feiras. Antes era quinzenalmente, somente lives da fisioterapia pélvica, e agora nós teremos lives com outras áreas da fisioterapia. E para começar hoje, vamos falar da fisioterapia respiratória em crianças. Temos duas super convidadas aqui que têm muita experiência, né? Muitos anos aí atuando na área de fisioterapia respiratória. Mas antes de iniciar, gostaria que vocês curtissem a nossa live, né? Compartilhe, é possível compartilhar o link e enviar para outros colegas. Essas lives ficam salvas para serem assistidas. E não deixe também de prestigiar, fazer os comentários aqui, tirarem todas as suas dúvidas com as super profissionais que teremos aqui hoje. E para começar, para falar dos avanços da fisioterapia respiratória em crianças, temos a Roberta Andrade, que ela é fisioterapeuta, especialista na área de fisioterapia respiratória pelo Instituto do Coração, e ela é atuante há mais de 17 anos, tanto no ambiente hospitalar quanto ambulatorial. Roberta, sejam bem-vinda, muito obrigada pela presença. Obrigada, Jaciara. Obrigada, boa noite, fico muito feliz com o convite, lisonjeada e agradeço. Espero que todo mundo aproveite muito essa live. Isso é. Lembrando que, assim, eu também já fui da fisioterapia hospitalar, foi quando eu conheci a Roberta, não vou falar quantos anos atrás, mas muitos anos atrás, né? Foi minha primeira especialização, fisioterapia hospitalar com ênfase também em UTI pediátrica, né? Mas hoje eu não atuo, então vou deixar essa conversa aí para as especialistas que tem a Camila também, que é a Camila, ela é fisioterapeuta formada pelo Centro Universitário 9 de Julho, é pós-graduada em fisioterapia hospitalar pelo Hospital Santa Marcelina, e ela tem atuação há mais de 2 anos no ambiente aí de terapia intensiva, neonatal, pediátrica, tem certificação internacional para testes de performance motora, novidades aí na área da pediatria, né? E na escala de desenvolvimento, certificação RTA, e está em formação pelo método de SET, né? Então, pessoal, tem muita coisa aqui para vocês perguntarem, aproveitam, curtam bastante. E para começar, eu gostaria de saber de vocês, né? Assim, tem novas evidências, o que tem de novo aí na aspiração traqueal das crianças? José, eu vou chamar de Jô porque a gente já se fala tanto, né? Quando a gente se formou, bom, eu me formei em 2004, vou confessar minha idade. Me formei em 2004 e assim que eu comecei a trabalhar, era de rotina no hospital, a gente fazia aquela aspiraçãozinha em todo mundo, adulto ou criança que tivesse entubado, uma vez de manhã, uma vez à tarde, pelo menos uma vez à noite, independente se tivesse secreção ou não. Por quê? Porque tinha risco de fazer rolha, tinha risco de ter alguma secreção ali, ela ressecar e aí obstruir o tubo, enfim. E aí hoje a gente sabe, tem estudos robustos que mostram, né, Camila, que a aspiração de rotina não deve ser feita, né? Então isso é uma coisa que não é tão nova para quem vive no mundo acadêmico, para quem faz pesquisa na área da fisioterapia, mas eu entendo que essa live é para todo mundo, então eu acho que é uma coisa boa para a gente começar, né, essa live falando da aspiração, que a gente não faz mais de rotina, mesmo que esteja entubado, mesmo que seja um paciente traqueostomizado, mesmo que seja uma criança que está há muito tempo em ventilação mecânica, a aspiração ela deve ser guiada, se a gente deve fazer ou não, executar ou não esse procedimento pela ausculta, pelos parâmetros respiratórios, pela carinha do pacientinho, quando a gente olha, a gente fala assim, isso aqui é secreção, pelas curvas do ventilador, e não simplesmente como rotina, né? Essa foi uma das primeiras coisas que eu falei, bom, novas evidências da fisioterapia não é tão novo assim, a gente já sabe, mas acho que sempre é válido falar, eu até anotei aqui, olha, tudo que uma aspiração não indicada pode causar, além de dor e desconforto, sangramento, dessaturação, hipertensão, hipotensão, arritmias, principalmente nas crianças cardiopatas, aumento da produção de muco, porque é reacional, laringoespasmo, broncoespasmo,
e então eu acho que a aspiração a gente deve fazer com parcimônia, mesmo naqueles pacientes que não estão entubados em ventilação mecânica, nem traqueostomizados, como é o caso das bronquiolites, né, Camila, que a gente atende muito. Então, aspiração, se a gente faz, se a gente não tiver conseguido atingir o êxito com as manobras de expiração, lentas ou rápidas, e a gente não conseguir remover aquela secreção de outra forma menos invasiva. Mas eu anotei algumas coisas aqui. Bom, a gente vai falar um pouquinho do ambiente hospitalar, e a Camila tem muita experiência com o hospital, e também a Camila se atende, né, Camila, num consultório em Sorocaba. Você tem uma sala linda lá, que eu acho que se eu fosse criança, eu ia amar passar ali horas e horas. E, enfim, um pouquinho. Não é? É assim que tem que ser, né? Assim, eu até depois eu vou fazer uma pergunta para você, se der tempo, eu vou perguntar em relação a essa coisa do famoso desconforto para fazer a fisioterapia. Vamos lá. O que a gente tem visto, né, de novas evidências e novos rumos que a fisioterapia tem tomado, acho que muita gente até do Instagram não sabe, mas no hospital onde eu trabalho agora, eu não sou exclusivamente da pediatria, eu era no Instituto do Coração, agora eu trabalho, na verdade, mais com os adultos, mas eu sempre atendo na pediatria quando precisa. No ambiente ambulatorial, eu sou exclusivamente da pediatria, mas no hospital que a gente vê é que a fisioterapia está ganhando espaço, né, Camila? Lá no hospital, não só no Samaritano, onde eu trabalho, mas em outros lugares, a fisioterapia é muito requisitada, né? Centro cirúrgico, às vezes em pós-operatórios específicos de laringe, a fisioterapia é muito requisitada, tem uma vasta atuação em pós-operatórios de cirurgias de laringe, enfim, da equipe da otorrino. Eles sempre me dizem que pedem socorro da fisioterapia, e é um trabalho em conjunto muito bonito. Tem uma coisa nova, né, relativamente nova aqui no Brasil, que é a terapia de alto fluxo, que eu adoro, eu virei fã. Então, ela chegou um pouquinho antes do começo da pandemia. Na verdade, o hospital onde eu trabalho, ele adquiriu vários e vários aparelhos para a gente tratar os pacientes de Covid, tanto pediátricos, que a gente teve pouco, né? O público pediátrico não foi, graças a Deus, mais acometido com a pandemia, mas o catéter nasal de alto fluxo é um recurso muito utilizado e veio para ficar, e é uma coisa que a gente adora utilizar, porque ele tem várias vantagens, além do custo ser mais baixo do que um aparelho de ventilação não invasiva, né? Ele machuca menos, tem menor risco de lesão de face. A manutenção é mais barata, é mais fácil, a interface é de mais fácil manipulação, mais barata também. Então, o catéter nasal de alto fluxo é uma terapia nova, né, que veio para ficar, e com certeza está substituindo muito o uso de ventilação não invasiva. E a gente vai falar dessa questão do paciente que precisa, né, Camila, utilizar dispositivo de ventilação invasiva ou não por muito tempo, e o que isso acarreta na questão respiratória para o paciente que chega até você, né, que chega para o ambiente ambulatorial. Então, a gente falou de aspiração, que a gente não faz mais, ou terapia de alto fluxo, que é uma coisa maravilhosa e veio para ficar. A gente já tem, inclusive, ambulatórios utilizando aparelho de alto fluxo. Eu conheço alguns pacientinhos que têm questões respiratórias crônicas, como fibrose cística, algumas broncodisplasias, que fazem uso de catéter nasal de alto fluxo em casa. Então, dá para fazer uso domiciliar também com alguns ajustes, e não são todas as marcas que trabalham com isso, mas é uma coisa muito legal a se falar. Que mais? No centro cirúrgico, né, pós-operatórios, também a fisioterapia tem sido chamada cada vez mais para um monte de coisa, né, transporte de paciente e tudo mais. A tapotagem é uma coisa que talvez seja maçante a gente ficar falando aqui, mas sempre vale reforçar que é uma terapia que a gente tem deixado cada vez mais de utilizar, porque a gente conseguiu comprovar que realmente ela não tem o efeito que a gente teria, que a gente gostaria que ela tivesse, né? Então, quando eu vou atender uma criança em casa, né, a gente sabe que os bebês, eles gostam daquele movimento rítmico, né? Então, assim, eu me lembro que na época a gente fazia muita tapotagem, e esse chacoalhar até adormecia o bebê. Então, às vezes eu até brinco de bater um pouquinho para a criança se acostumar um pouquinho com a minha mão, mas o efeito terapêutico da tapotagem a gente sabe que não é, e a gente sabe que o efeito que a gente
consegue, gosta de ter mesmo de remoção de secreção, é por meio das técnicas de expiração, principalmente lenta, né? O LPR, o AF também, em alguns casos. Que mais? Bom, tem os incentivadores, né, Camila, eu não vou falar o nome comercial aqui, mas assim, a gente não utiliza mais para fortalecimento de musculatura respiratória, tem tanta coisa boa aí, você também pode falar sobre os recursos que a gente tem para fortalecer a respiração, e não é só olhar o pulmão, a caixa torácica da criança, quando a gente pensa em melhorar a performance respiratória, né? A gente tem que olhar o que está em volta, o que está embaixo, né? Bracinho, perninha, tronco, abdômen, tudo mais. Então, os inspirômetros de incentivo a gente também tem deixado de usar. É claro que quando a gente trabalha com criança, de repente você pegar um aparelhinho e brincar de soprar, e brincar de puxar o ar, canudinho no copo de água, aparelhinhos de sopro, língua de sogra, tudo é lúdico, né? Mas o efeito terapêutico mesmo a gente tem com algumas coisas e com outras não, né? O tratamento da asma também é uma coisa nova. Eu tô meio pincelando tudo, porque assim, só um parênteses, porque o objetivo aqui não é a gente ensinar técnica, né? Nem quando usar uma ou outra, é mais despertar o interesse para essas coisas novas, né? Novas, inclusive, entre aspas, saiu né? um artigo em 2020 que correlaciona a amplitude do tornozelo com o paciente asmático. Então, muitas vezes a gente está voltada para essa questão respiratória, e enquanto a gente está tendo modificações tão grandes na caixa torácica que está invertendo a curva do tornozelo. Olha que incrível. Esse artigo foi de 2020, então, assim, é um artigo recente. É relativamente recente. A gente sabe que hoje, né, não é só soprar e puxar o ar que vai deixar um asmático bem, né? A gente sabe que se você consegue proporcionar a esse paciente uma melhor performance física, né, com condicionamento cardiovascular, com treino de força, com, às vezes, até treino funcional, porque a gente sabe que hoje o asmático, às vezes, ele deixa de fazer atividade física com medo de entrar em crise, né, ou então deixa de fazer atividade física porque ele acha que é muito chato aquele exercício de respirar fundo e soltar, e, na verdade, a gente tem uma gama de um monte de coisa legal que dá para fazer com asmático, inclusive com criança, né, aproveitando o gancho e falar da game terapia. A professora Evelyn, fisioterapeuta, ela tem trabalho sobre isso, e você conhece a Evelyn, né? Maravilhosa. E ela fala sobre a game terapia, porque a game terapia tem umas vantagens, né? É lúdico. Para criança, para adolescente, é gostoso, você consegue adesão, então você consegue fazer com que o paciente, com que a criança, seja ela pequenininha, né, menor ou adolescente, até adulto também, ele se movimente e consiga aderir, né, à terapia. A game terapia ela começou em 2006 no Canadá, e desde então foi difundida e não parou mais, né? E hoje a gente tem clínicas, enfim, que trabalham exclusivamente até com game terapia para reabilitação não só de asmático, mas também de pacientes com fibrose cística, pacientes que têm acometimentos respiratórios crônicos, para melhora pós-operatório, para melhora da performance pulmonar, que não deixa de estar separado da cardiovascular, né? Que é mais que eu anotei para a gente tentar, para a gente não esquecer de falar. Alto fluxo, eu falei, tanta coisa, vamos lá. A reabilitação da criança asmática, outras doenças respiratórias também, como a game terapia. Eu andei lendo uns artigos, e eu conversei com uma amiga minha que tem um consultório aqui em São Paulo também, sobre a questão dos avanços da fisioterapia no ambiente neonatal, e ela estava me falando que ela foi para os Estados Unidos e ela viu um aparelho lá que ainda não tem aqui, pelo menos até o momento em que eu falei com ela, que é um aparelho de ressonância estocástica, que trabalha com neuromodulação. Então, lá fora, não sei se exatamente nos Estados Unidos, mas lá fora, um dos profissionais que manuseia esse aparelho é o fisioterapeuta. E o que é esse aparelho? É um aparelho, é um colchãozinho que é colocado debaixo do bebê, que ele consegue, ele é conectado ao bebê, ele reconhece algumas alterações como arritmia, a apneia, de saturação, e ele joga um estímulo para essa criança. É como se ele vibrasse esse colchãozinho, ele dá uma tremidinha no colchãozinho e desperta essa criança para ela voltar a respirar, enfim. Então, prematuros extremos, eu não sei se você já conversou com alguém que já viu isso, Camila, mas prematuros extremos ou crianças que têm algum distúrbio que fazem apneia, porque tem muita criança que não foi prematuro extremo que faz apneia até em casa, né, depois de nascido, que eu já atendi bastante. Então, essa coisa da neuromodulação eu acho muito legal.
Mas eu queria te fazer uma pergunta, tá? Primeira pergunta, como é que as alterações da musculatura respiratória, da musculatura esquelética, né, do corpo como um todo, podem desfavorecer a função pulmonar? Porque quando eu me formei, era fisioterapia respiratória e fisioterapia motora, tanto no adulto como na criança. E hoje a gente sabe que a gente não pode olhar. Assim, né? Até hoje, infelizmente, Isso. A gente trabalha, né? Os hospitais trabalham com essa divisão, mas eu gosto muito de usar uma frase do Stanley Kahneman. Ele fala que a respiração é muito mais que um ato mecânico, ele é um estado de espírito. Então, os músculos respiratórios, eles vão atuar na atividade respiratória e na atividade não respiratória. Então, assim, todos os músculos respiratórios, inclusive o diafragma, ele possuem ações destinadas ao controle postural. Então, não tem como eu falar de respiração se eu não falar de controle postural, se eu não falar de caixa torácica, né? Então, quando a gente fala de atividade respiratória, a gente tem sim que falar desse mecanismo da caixa torácica e ação muscular. Então, os músculos, atividade dos músculos respiratórios, eles vão dar conta da atividade respiratória em si, trocar oxigênio. E a atividade dos músculos não respiratórios, por incrível que pareça, eles vão fazer as ações conforme o corpo vai pedir essa ação. Então, por exemplo, na minha expiração, eu vou estar utilizando musculatura que, por exemplo, está me deixando aqui sentada em postura estática. Então, de acordo com a alteração fisiológica, de acordo com a posição desse corpo, a demanda desses músculos vai mudar. E aí o tipo de contração também. Muito legal. Não dá para separar, né? Se a gente não sabe fazer essa correlação, fica um pouco complicado. A princípio, a gente até pode achar que está tratando o paciente, mas de repente está faltando alguma coisa que possa fazer falta lá na frente para o paciente, né? Às vezes a gente nem fica sabendo. Você já atendeu alguma criança que teve internação prolongada em UTI e por conta ou de ficar na incubadora muito tempo, ou ficar numa mesma posição em muito tempo, ou ficar em uso de ventilação invasiva ou não, precisou de fisioterapia, ou você reconheceu alguma repercussão no corpinho desse bebê em ambulatório? Sempre que esse bebê chega, eu gosto de passar um formulário do Google, que eu gosto que a mãe sempre traga para mim essa história, né? Como que foi desde o parto até o momento que o bebê chega para avaliação. Então, quando esse bebê chega, por mais que ele a vivência dele da UTI com ventilador mecânico, eu sempre penso assim, como que esse bebê chegou? Que fase do desenvolvimento ele está? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que no bebê, apesar da gente já saber das características do tórax, que o tórax é mais maleável, mais cartilaginoso, a gente tem que lembrar que o externo, esse osso que passa aqui no meio, ele está dividido em 3 partes no bebê. E no adulto, esse externo não está dividido. Então, o que acontece? Quando o bebezinho utiliza a ventilação mecânica, esse externo dividido em 3 partes, essas partes elas vão se separar. Então, nós vamos ter ações da pressão positiva agindo de forma desequilibrada nesse tórax. Pouca gente fala, mas a gente tem um músculo que passa bem na região posterior do externo. Então, eu tenho externo, então esse músculo vem por dentro do externo, chamado transverso do tórax. Esse transverso do tórax, ele tem o formato de uma asa de borboleta. A função dele é aproximar essas costelas e descer, fazendo pressão para expirar. Então, quando eu uso pressão positiva, o que acontece com o meu tórax? O meu tórax fica armado. Eu perco a função desse músculo. E esse músculo, ele é tão importante porque na hora que o bebezinho vai fazer o apoio nos braços, para, por exemplo, fazer o movimento do puff, que a gente fala, a famosa esfinge, quando o bebezinho precisa elevar esse tórax do solo, esse músculo não entra. Então, quando esse bebê chega com atraso do desenvolvimento, às vezes a gente está pensando, é prematuro, atrasa mesmo, ficou um tempão entubado. Exatamente. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Aí a gente vem aqui, ó, tem 2 bolinhas embaixo das clavículas, ele fica a inserção desse músculo. Quando eu pego, ele toma pedra. Então, o que eu faço? Eu solto esse músculo, relaxo esse músculo. Para quê? Estou melhorando a atividade respiratória, eu
faço o quê? Melhora a minha atividade não respiratória. Então, às vezes, eu ganho um marco do desenvolvimento motor só por destravar essa musculatura, que até então ela era uma musculatura acessória da respiração. Então, não existe musculatura acessória da respiração. Existe, sim, um desequilíbrio da biomecânica onde esses músculos precisam entrar. Então, esses músculos acessórios, eles só vão entrar em disfunções biomecânicas, eles não são para entrar. Eles são apenas para estabilizar a caixa torácica. Então, esse músculo ele vai da segunda até a oitava costela. Então, ele pega exatamente essa linha mamária. Então, às vezes a gente fica fazendo exercício, querendo alongar, querendo fazer um monte de coisa, colocando o bebê na posição, às vezes o bebê chora, quando, na verdade, com uma simples manobra, a gente vai lá, destrava esse músculo e a gente consegue, às vezes, executar um movimento que é muito importante para o bebê. E outra coisa, o bebê prematuro, os primeiros dias de vida são primordiais para a gente fazer o quê? Se movimentar através dos reflexos. Muitos desses bebês ficam sedados, ficam restritos ao leito, precisam ficar, né, com medicações ali para diminuir a dor, enfim. Esses reflexos, eles são extremamente primordiais para a gente fazer o quê? Se movimentar. Através dos reflexos que a gente aprende a captar as mudanças do ambiente e adquirir movimento. Então, esses bebês, eles vêm travados em reflexos. O reflexo de Moro, por exemplo, que são as aberturas e fechamentos, o bebê não realiza. Então, o tórax do bebê é extremamente travado. Então, a gente começa com o quê? Eu vou avaliar a respiração desse bebê? Vou. Mas se ele não apresenta desconforto respiratório, ele não está secretivo, eu vou pensar primeiro na parte motora. Porque, como eu te disse, a atividade dos músculos respiratórios, eles estão ligados com a atividade não respiratória. Então, se eu não cuidar da parte não respiratória, o bebê não vai respirar, né? Então, a gente sempre tem que pensar nessa parte do desenvolvimento quando esses bebês chegam. Uma vez eu atendi um bebezinho e ele já estava bem, ele era do Rio de Janeiro e veio para São Paulo e teve um problema respiratório, mas quando ele nasceu prematuro e teve alta, se desenvolveu super bem, mas com 6 meses a mãe olhava para ele e falava, ele respira errado. Eu não sei, não é assim que se respira, sabe? Ela levou lá no Rio na época, no fisioterapeuta que trabalhava inclusive com RTA, e ela falou, realmente, ele aprendeu a respirar errado, porque ele deu 3 tentativas de suspiros assim que saiu da barriga da mãe, já foi entubado. Quando ele foi entubado, ele aprendeu do jeito que dava, enfim, né? Então, é aquela criança que às vezes a mãe olha e fala, nossa, mas ele respira estranho. Uma respiração mais acelerada, que a gente chama de mais assincrônica, enfim, que com o olhar clínico de um fisioterapeuta mais experiente, a gente consegue reconhecer que tem alguma coisa errada ali que dá para trabalhar, né? Exatamente. E você falou de marco de desenvolvimento, vamos lá. Precisa passar por todos os marcos ou tem problema pular algum? Não rolou, não engatinhou, tudo bem, não tem problema. Isso impacta na questão respiratória, no desenvolvimento da criança? Uhum. A gente tem que lembrar que, assim, o cérebro, ele foi designado para cumprir todas as etapas motoras, né? Ele veio com uma programação desde intraútero. Então, não tem o porquê, a não ser que esse bebê tenha uma sequela neurológica muito grave. Não tem o porquê o bebê não passar pelos marcos do desenvolvimento. Quando que o bebê não vai passar pelos marcos do desenvolvimento? Quando os pais, na ansiedade deles quererem fazer algum marco, pulam as etapas, né? Colocam o bebê em posições que ele não está preparado para fazer, ou travas musculares. Então, como a gente está falando aqui de bebês respiratórios, então vamos pensar assim, se os músculos respiratórios, eles participam das duas atividades, respiratórias e não respiratórias, se eu tenho uma alteração na minha caixa torácica, significa que o que o meu cérebro vai fazer? Ele vai priorizar o quê? O que é vital. Então, ele vai priorizar a respiração. Então, o que vai acontecer com esses músculos da atividade não respiratória? Eles vão mudar a composição das fibras. Então, a gente, na parte torácica, a gente tem músculos que são mais resistentes à fadiga, né? E como que a gente adquire esse controle postural? Ficando de bruços. O bebezinho, ele precisa fazer esses apoios. Por quê? Porque quando eu estou fazendo força lá no chão, girando a minha cabeça de barriguinha para baixo, eu estou informando o meu sistema nervoso central que eu preciso mudar a composição dessas fibras. Então, eu
eu vou passar de fibras mais fatigáveis, menos resistentes à fadiga, para fibras mais fortes, mais resistentes à fadiga, mais tolerantes ao exercício. E não só isso, quando eu fico de barriguinha para baixo, eu preparo eu fortaleço meu pescoço, meus ombros e minha caixa torácica. Se eu não fizer isso, não adianta colocar o bebê para sentar, porque ele não vai ter a gente chama de cíngulo do membro superior, né? Estabilizado. Então, tudo que não tiver preparado aqui em cima não vai estar preparado lá embaixo. Então, com certeza, essa criança numa educação física, por exemplo, vai cansar. Numa atividade esportiva, é uma criança que não vai conseguir. É uma criança que pode chegar na fase do rolar por volta de 5 meses, não vai conseguir rolar. Por quê? Porque ela não foi feita as etapas anteriores que prepararam esses músculos para a atividade seguinte. Então, sim, o marco motor, ele é obrigatório. Porém, o tempo que a gente leva entre um marco e outro, ele pode variar. Tá? Vai variar de bebê, tem bebê que é mais tranquilão, que gosta de ficar mais tempo. Acha mais barato ficar rolando. Então, tem bebê que executa mais essa tarefa e só depois parte para o novo marco motor, né? Então, o tempo entre uma etapa e outra varia, mas o marco, ele é obrigatório. Precisa fazer, porque se eu não fizer o primeiro marco, o próximo não vai sair perfeito. E o próximo não vai sair perfeito, e aí a gente chega na fase do andar, por exemplo, meu filho não anda. Aí, quando chega no consultório, não fez spinning, não rolou, foi colocado sentado com 3 meses, aí você fala, meu Deus, né? Então, a gente fica assim, volta tudo. Volto lá barriga para baixo, manipulando brinquedos para fazer o quê? Eu preciso ganhar essas fibras musculares, eu preciso agora fazer a tal da neuromodulação. Eu preciso informar no cérebro que esse é o jeito certo. Ótimo. Agora a gente vai fazer um intervalozinho, menos de um minutinho, a gente volta. Olá, eu sou Josiara Reis, fisioterapeuta pélvica, e estou passando para convidá-los para o curso de urodinâmica para fisioterapeutas. Nós que atuamos na área sabemos o quanto é difícil interpretar um estudo urodinâmico e o quanto isso é necessário para a nossa atuação. Dessa forma, nós elaboramos um curso específico juntamente com uma equipe renomada, como o Dr. Cristiano Gomes, Dr. Daniel Moser e Dr. Ailton, para que você, fisioterapeuta, possa, de forma clara, entender a análise do estudo urodinâmico. Não perca essa oportunidade, acesse nossa plataforma e matricule-se já. Siga nossas redes sociais do Instituto Ensine. Voltamos, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta agora para você. Como treinar o olhar de um fisioterapeuta que vai cuidar de uma criança que, a princípio, tem só um problema respiratório, para ele conseguir enxergar como um todo? Se eu tivesse que dar, 4 coisas que a gente precisa tentar, 5 coisas, enfim. O que eu preciso prestar atenção nessa criança para tentar tirar o olhar só do pulmãozinho e olhar como um todo? Eu acho que quando eu fiz o RPA, né, o curso do RPA, que acho que para quem não conhece é o reequilíbrio tóraco-abdominal, eu comecei a raciocinar um pouco nessa questão da biomecânica. Então, restabelecer a função, sem eu restabelecer a função dos meus músculos, eu não vou respirar bem. Então, a primeira coisa é entender o porquê que isso está acontecendo, né? O problema foi porque utilizou uma ventilação mecânica? Ok, então vamos lá, não está mais na ventilação mecânica, vamos restabelecer a função desses músculos para que esse bebê respire melhor. Então, a princípio terapia gentil, a gente não consegue nada com manobras muito bruscos, não só berros, mas assim, a gente vem de uma época, né, Rô, que assim, quanto mais comprimir o tórax, era isso que eu ia te perguntar. Quanto mais eu alongar, mais tá tem defeito. Melhor. Nossa, né, vou lá com o ambu e insuflo aquele ambu, até, nossa, vou soltar um monte de secreção. E não é bem assim. Por quê? Porque o sistema nervoso, ele está recebendo aquela informação dessa maneira, né? Então, a terapia, ela tem que ser gentil. O corpo não pode entender a nossa mão como mais uma agressão, né? Então, o que eu falaria para os terapeutas, não adianta a gente querer forçar uma terapia, querer apertar tórax, isso não vai resolver. A terapia tem que ser breve, gentil, precisa, paciência,
Porque não adianta a gente querer resolver numa hora o que o bebê passou meses no hospital, né? Ótimo. Então, quanto mais leve, mais o nosso toque for mais gentil nesse bebê, mais resultado a gente vai ter. Então, eu vivi esses dois lados, né? Eu vivi essa coisa do hospital, de querer resolver, de atender. Tempo, né? Tempo. Você não tem 1h30 para ficar ali com o paciente, né? Exatamente. Então, essa minha visão ambulatorial, né? Quando esse bebê sai, muda tudo, vira a chave e vamos fazer algo que vem seu. E é possível, porque quando a gente trabalha só em hospital, a gente fala, não, temos que fazer. Quando você vê o paciente eu atendo muito criança em casa, eu acho uma delícia, porque eu falo, eu tenho todo o tempo do mundo, aqui eu não estou com pressa de terminar isso aqui, então tá dormindo, vamos esperar acordar, chorou, vamos parar, vamos fazer um intervalo, a gente vai brincar, enfim, então eu acho que é respeitar a criança que merece esse respeito, né? Exatamente. Eu acho que fazer na marra, além de não funcionar, só vai causar mais estresse. Uhum. Bom, eu acho que eu tentei pincelar um pouco de tudo, a gente já está caminhando para o final, e a Josiara está aqui de novo. Estou aqui, não, eu estava acompanhando o tempo todo, mas a discussão é de vocês. Passa muito rápido. Nossa, assim, como eu já falei, como eu fui da área, muitas mudanças aí, eu acho que colocar, como o pessoal sempre fala, pensar fora da caixa, né? Aquele ambiente hospitalar, onde chama a físio o tempo todo somente para aspiração, não é mais visto somente para aspiração. Hoje, eu lembro, assim, Rô, só rapidamente aqui, que falava, não vai dar tempo fazer a motora, só faz a respiratória. E o quanto hoje é melhor fazer a motora, né? Eu lembro e não está separado, né? Não tá, é difícil, Então, eu lembro que na época eu falava, não deu tempo fazer a motora, só fez a respiratória, né? Então, talvez o foco hoje seja dar prioridade para esse desenvolvimento aí, que a Camila falou muito bem. E gostaria de agradecer vocês pela participação. Lembrar aqui aos nossos participantes de curtir a nossa live, compartilhar o link, porque quem não assistiu ao vivo aqui pode assistir a live depois. Então, compartilhe nos grupos, nas redes sociais. Visite o site do Instituto Ensine para conhecer a plataforma, os cursos disponíveis. E na próxima terça-feira teremos lives com a fisioterapia pélvica. Teremos convidado também para falar de prolapso dos órgãos pélvicos. E na próxima outra terça-feira, toda terça-feira agora, teremos encontro aqui com a fisioterapia. Então, obrigada a todos vocês, a todos os participantes. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite.